Pessoal, vamos lá, vamos falar o que foi notícia nesse sábado, tá? Primeira coisa, 1.400.000 pessoas sem luz na cidade de São Paulo. Bem, essa empresa Enel de novo, sendo lenta, prestando um serviço de péssima qualidade, e aí me chamou a atenção essa notícia aqui. São Paulo tem mais clientes sem luz que a Flórida atingida por furacão. O número de clientes sem luz em São Paulo pelo temporal na tarde desse sábado era maior do que a Flórida castigada pelo furacão Milton. Lembrando que o furacão, ventos acima de 200 km por hora. São Paulo foi um vento aí que chegou até 100 km por hora, foi forte, mas assim, é menos da metade, né? Mas seguindo aqui, pessoal, eu acho que a notícia mais importante é a questão da avaliação do governo Lula, como anda, né? O Datafolha soltou, essa matéria tá na folha impressa de hoje, a avaliação de Lula é similar à de Bolsonaro depois de 1 ano e 9 meses de novo mandato. Isso aqui deixa eu primeiro mostrar os números e depois eu comento. Então, o ótimo cresceu 1 ponto em relação à última pesquisa, foi para 36. O ruim péssimo, ele caiu 1 ponto, ele era 33, agora ficou 32. Portanto, o saldo, né, de ótimo e bom versus ruim e péssimo é de 4 pontos positivos para o Lula. Bem, o comentário aqui é o seguinte: essa aprovação a qual a Folha de São Paulo faz referência é a pesquisa que foi feita no dia 13 de agosto de 2020, tá? E naquele momento o Bolsonaro tinha atingido a melhor aprovação que ele teve durante todo o seu mandato. E por que isso aconteceu, tá? Essa subida repentina da aprovação do Bolsonaro naquele momento. Porque estava se pagando aquele auxílio emergencial no valor de... A maioria das pessoas, né, ganhava R$ 1.200, era 600 por pessoa, mas uma família ali que tinha, né, um casal, era R$ 1.200 a família. Bem, para se ter uma ideia, tá, eu fiz a correção pelo IPCA do IBGE para ver quanto equivaleria hoje, corrigido pela inflação, esse valor de R$ 1.200, tá? E encontrei aqui R$ 1.548. Então, se você... Hoje, os 1.200 lá daquela época valeriam R$ 1.548. Isso aqui é só pra gente ter uma noção de grandeza. Imagina colocar R$ 1.548 nas mãos da população brasileira, né? Que é uma população que tem o salário mínimo, por exemplo, em R$ 1.412, tem um salário médio de R$ 3.000, então é muito dinheiro. Mas não foi o Bolsonaro que deu isso, o Paulo Guedes era contra e tal. Não interessa, o povo nem ficou sabendo dessa história, tá? De que o Paulo Guedes era contra, de que foi o Congresso, a oposição inclusive articulou lá. Ninguém quer nem saber nada disso. Chegou a notícia do povo de que o Bolsonaro estava dando R$ 1.200 por família. É isso que chegou e a popularidade decolou. Bem, aí olha o que aconteceu. Em 2021, o governo cortou esse auxílio emergencial e aí o governo Bolsonaro atingiu o patamar mais baixo desde que chegou ao Palácio do Planalto, tá? Ficou com 19% apenas de popularidade, virou, né, 2021 para 2020, entrou no ano da eleição em 2022 com apenas 19% de popularidade. E aí veio os 300 bilhões, tá? Triplicaram, tentaram comprar ali novamente, já com a experiência do auxílio emergencial, eles tentaram comprar as eleições e quase conseguiram. É por isso que eu acho que o Lula, ele é franco favorito a vencer em 2026, tá? Tendo a máquina na mão, a gente viu, né, o maior uso da máquina na história foi do Bolsonaro, mas a gente viu o que a máquina é capaz. Tá? Se o Lula lançar mão de 1/5 dos expedientes que o Bolsonaro lançou, tá? Der um aumento do Bolsa Família lá no ano da eleição, fizer algumas benesses ali, já é mais do que suficiente para garantir a reeleição. É claro, vão ter desafios enormes ali em relação ao Senado, tá? A disputa do Senado. Mas a questão da presidência da República, eu acho que ele continua franco favorito. Bem, eu queria caminhar para o fechamento do vídeo. Comentar, tá na Folha de São Paulo hoje, né? Lula diz ter superado o apelido Aerolula e que comprará novos aviões após pane no México. O Lula quer trocar o Aerolula, tá? Que deu problema no motor, já é um avião envelhecido, digamos assim. Olha, eu lembro essa questão do Aerolula, né? Fizeram um carnaval com isso na época que o Lula trocou o antigo Sucatão, que era o apelido do avião, para um avião mais moderno na época, que era esse avião que foi jocosamente apelidado de Aerolula. Então, quem viveu a época se lembra do massacre. O nome é esse mesmo, massacre que aconteceu na imprensa, porque o Lula estava comprando um avião, né? Aqui, ó, texto do Hélio Gaspari. Eu resgatei algumas coisas, né? Mas o que eu resgatei aqui não foi nem 1% do que aconteceu, tá? Tá aqui, 12 de janeiro de 2005. Lula gosta de luxo.
E aí falando mal ali da compra do Aerolula. Outra matéria aqui no Globo, né? A dívida com a Aerolula ainda é de 5 milhões de dólares. Isso aqui já foi dia 16 de janeiro de 2005. Aqui, dezembro de 2004, ó. Decoração para a Aerolula vale 10 milhões de dólares, tá? Na Folha de São Paulo. Aliás, falando na Folha de São Paulo, editorial na Folha de São Paulo, tá? Na época, dia 7 de janeiro de 2005. E eles concluem o editorial dizendo o seguinte: fica a sensação que outros motivos pesaram na escolha pelo Aerolula, né? Um tanto exibicionista e perdulária para um país pobre e um governo que chegou ao poder com promessas sociais. Então era paulada no lombo, cacetada mesmo, pegaram pesado com isso lá na época. O Lula assim, foi massacrado e depois, aí Temer, todos os presidentes do Brasil usaram, virou o avião oficial da presidência, então todos os presidentes ali usaram numa boa, né? Como se não tivessem criticado Bolsonaro, viajava lá no Aerolula, tranquilo e tal. Aí, então você vê que é oportunismo político e tal. Isso aí é um instrumento de trabalho do presidente. Esse trabalho exige ir na ONU, a função presidente da República do país exige viajar para o exterior. Precisa ter esse avião, tá? Quem fica aí com conversinha, não sei o quê. Isso aí é totalmente irrelevante para o orçamento de 3 trilhões de reais, o orçamento do Brasil. Não faz diferença alguma gastar lá 1 bilhão que seja com um avião. Tá, que fica aí por décadas servindo a presidência da República. Bem, e aí vocês vejam como que essa turma funciona. Olha só, muitos daqueles que fizeram carnaval, massacraram a questão do Aerolula lá em 2004, viraram depois bolsonaristas e tal. Foi um caminho quase que natural para uma parte considerável desse público. Bem, eles passaram a defender um golpe de Estado. E olha só, uma vez que o Brasil vira uma ditadura nos moldes que eles apregoavam, né? O que acontece? Você nunca viu na história alguém comentar o preço que o João Batista Figueiredo, o preço do avião que o João Batista Figueiredo voava, ou o preço do avião que o Médici voava, ou qualquer um dos generais que presidiram o Brasil na época da ditadura militar. Porque se alguém fizesse algum comentário, a pessoa ia ter que acertar contas com o SNI, com o DOPS, com a tortura e com a morte no dia seguinte. Tá? Então, vocês vejam como que a coisa funciona, né? Eles usam da democracia, aí pedem um golpe, aí depois que instaura a ditadura, aí se o presidente lá quiser comprar um avião de sheik árabe, gastar $1 bilhão, não vai ter um A desse pessoal sobre esse assunto. Aproveitar que eu falei sobre isso, só para fechar o vídeo, tá hoje uma entrevista com Guilherme Amado, Flávio Bolsonaro, tá? Afirmou: Flávio Bolsonaro admite plano de anistiar Jair Bolsonaro e caçar a decisão do TSE. Olha o que ele disse. Há uma influência política nos julgamentos sobre Bolsonaro. Essa conjuntura política pode mudar até 2026, esse é um ponto. O outro ponto que vejo que pode reposicioná-lo sem dúvida alguma, a anistia que está sendo costurada, eu tenho certeza que vai ser aprovada ainda esse ano, tanto no Congresso quanto no Senado, que pode vir também, e não só a fazer justiça com quem foi absurdamente injustiçado em função do que aconteceu em Brasília no 8 de janeiro, disse o senador. Só traduzindo, porque é até meio louco, né, mas ele disse que aqueles bandidos que foram lá, depredaram, tentaram dar um golpe de Estado, instituir uma ditadura no Brasil, ele disse que aqueles caras estão sendo injustiçados por serem condenados e presos e tal. É óbvio que ele fala isso já pensando no pai dele, que tem uma matéria no Globo, essa é a última coisa que eu vou comentar, assim: avanço de inquérito do golpe deve esfriar pauta anti-Supremo. Para ministros, relatório diminuirá a personificação do caso relatado por Moraes, de não ver pacote com tranquilidade. Então a matéria conversou com ministros do STF em off, tá? Até porque eles não podem oficialmente fazer com um comentário sobre um caso que possivelmente eles vão julgar, né? Certamente vão julgar. Mas o caso, a impressão ali da matéria do Globo é de que quando começar a chegar as denúncias da PGR relacionadas, por exemplo, à família Bolsonaro, à cúpula, né, que planejou o golpe, tanto os militares como os políticos que fizeram isso, e aí começar a vir as votações do plenário do STF sobre essas, vai ficar claro que não há xandão, que não tem nada a ver, que a questão é que houve um grupo criminoso que tentou dar um golpe de Estado no país e ponto, né? E que aí essa pauta anti-Supremo ela deve arrefecer. Se vai acontecer, a gente não sabe, a gente vai assistir isso nos próximos capítulos. Pessoal, então é isso pra gente encerrar. Se você tiver interesse de trabalhar a partir da sua casa, tá? Pelo celular ou computador. Pois você sabia que pela internet tem várias formas de você trabalhar e ganhar seu dinheiro de forma honesta, tá? Então, se você tiver interesse de conseguir uma renda extra trabalhando de casa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você clicar, vai entrar em contato com o Thiago e lá ele vai te mostrar o passo a passo. Pessoal, então é isso, né? Eu fecho o vídeo agora e volto em uma próxima oportunidade.